as pesquisas, elas acabaram se transformando, e eu vou sempre fazer essa ressalva, eu não sei se é deliberado ou se não é, mas o fenômeno é esse. As pesquisas viraram uma espécie de recurso experimental para a direita. Então, qualquer candidato do centro para a direita, ele ganha quase que automaticamente, não é, esse bônus, ele pode ser testado. Ele ganha o direito de ter o nome apresentado publicamente, reverberado, repercutido, conhecido, portanto, não é? Ele aumenta a sua visibilidade, porque os pesquiseiros dão a ele, candidato de direita, esse benefício, não é? Da profusão, da propagação do seu nome. Então, isso é para começar, só para pensar como esses questionários das pesquisas têm sido produzidos, claramente de forma desbalanceada. O que se poderia contra-argumentar, Eliário, eu já até antecipo o argumento de defesa das empresas de pesquisa, o que eles dizem é que essa é uma eleição dos desafiantes. O que importa é saber quem pode destronar o Lula, não é? O argumento que vai aparecer com muita frequência é esse. Um outro argumento possível é o seguinte: quem paga a banda escolhe a música. Então, como quem está financiando com muita frequência são agentes do mercado financeiro, não é? Tem, por exemplo, uma famosa pesquisa brasileira financiada pela Genial Investimentos, não é? Outra que tem parceria com a Bloomberg, que é um canal de televisão que tecnicamente não patrocina, mas dá difusão, não é? Tem outra que é patrocinada pela Confederação Nacional dos Transportes, não é? A Rede Globo financia. Então, são entes privados, de natureza privatística no direito, não é? E frequentemente, então, o que se poderia alegar, eu estou dizendo assim, em tese, é que esses financiadores talvez tenham preferência por candidatos à direita ou pela testagem de nomes à direita. Então, isso geraria vieses. Não tem a ver necessariamente com a empresa pesquiseira, tem a ver com o contratante. De um modo ou de outro, o que me parece, e aqui eu fecho a primeira resposta, é que o ecossistema, ou seja, o conjunto dos atores, a lógica do processo acaba ficando contaminada por isso. Não é? É um viés que acaba acontecendo na prática, por indução, seja do financiador, seja, enfim, pela tática de superpovoamento do campo da direita. O imaginário do eleitor médio brasileiro, ele acaba sendo alterado. Ele só vê candidato à direita. Não é? Parece que só é legítimo votar no desafiante do Lula. Isso distorce as coisas. Então, o início da minha crítica ia por aí, e acho que talvez isso tenha captado a sua atenção. Eu consegui ser bem sucedido em chamar a sua atenção nesse momento. Mas foi muito bem sucedido, chamou muita atenção, porque, primeiro, por expor, né, esse incômodo. Não diria nem expor, mas eu acho que colocá-lo claramente. E você é muito didático, né, na sua explicação, então você é muito claro, isso fica muito evidente. E aí eu quero pincelar aqui disso que você falou, você coloca aqui 3 pontos que são essenciais, né? Eu acho que não apenas para o momento de eleição, mas para a gente discutir democracia, né? Que é, primeiro, a questão que você coloca da distorção da corrida eleitoral, né? Isso é uma ideia, essa ideia de distorção, ela é construída, essa distorção é construída. Um segundo aspecto é esse recurso experimental da direita, extrema-direita, né, que as pesquisas se tornaram. E um terceiro ponto é quem paga a banda escolhe a música. Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Os 3 pontos são importantíssimos, esse terceiro ponto é fundamental, porque essas questões, elas não ficam evidentes para quem não entende de pesquisa, né? E esse é o incômodo que eu sentia ao ver todas aquelas distorções
tentar falar sobre isso, tentar esclarecer alguns aspectos. O incômodo muito grande era nesse sentido, porque as pessoas não entendem o que está ali em jogo, né? Porque você é muito elegante ao dizer que não sabe se isso ocorre intencionalmente ou não, né? Mas eu acho que eu sou menos elegante e isso é intencional, né? De fato, e aí eu vou pular aqui um pouquinho já para a quarta pergunta, e depois eu retorno, porque a gente ficou num gancho aqui importante, né? E as pesquisas recentes, né? Tem uma aí do Instituto Futura, que está sendo amplamente divulgada pela extrema-direita, né? Não só as pesquisas, e esse é um ponto, né? E eu gostaria que você comentasse, não só as pesquisas em si, elas são reproduzidas, como os recortes da mídia, porque a mídia está reproduzindo esse tipo de pesquisa, né? De um modo aí, eu acho que eu vi isso muito, né? Eu estava ali mergulhada naquele processo de 2014, né? Da eleição da Dilma. Então, na disputa Dilma e Aécio com o Instituto, né? Um certo instituto aí que trazia o Aécio sempre à frente e com uma vantagem enorme, era também, esses resultados eram utilizados pela imprensa, né? Naquele momento não tínhamos aí esse ecossistema de desinformação da extrema-direita, enfim, mas tínhamos uma mídia que também construía desinformação, como segue construindo, né? Então, essas pesquisas, a partir delas, né, a gente pode considerar que há uma predominância de interesses econômicos e de poder alimentando essas sondagens. Eu acho que você já deu aí, né, algumas dicas, né, sobre isso, porque, de fato, fazer pesquisa é algo muito caro, né? Todos nós sabemos, é algo bastante caro. Então, esses interesses estão aí dominando, né, a cena do ambiente de pesquisa, desse ecossistema de pesquisa? Pois é, eu vou me amparar aqui em dados. Naquele ciclo que culminou em 2022, com a vitória do Lula, aquele ciclo teve a presença massiva de empresas do setor financeiro, mercado financeiro. Aproximadamente 60% das pesquisas com financiamento, porque muitas pesquisas também são autofinanciadas, isso é importante dizer para quem está nos assistindo, não é? O financiamento ele pode ser feito pela própria empresa, ela pode arcar com os custos e, eventualmente, depois negociar a divulgação desses resultados, como lhe aprouver. Mas quando há de saída o financiamento, declarado para o TSE, tudo conforme a lei, né? No ciclo passado eleitoral, quase 2/3 das pesquisas tinham financiamento de entidades do setor financeiro. Né? Então, é evidente que isso gera um tipo de indução. Não é? É evidente que as empresas contratadas, elas vão ouvir o contratante. O contratante, ele vai apresentar quais são os seus interesses comerciais. Não é? Está se fazendo ali um negócio, está se firmando um contrato. E o tipo de produto. E aí, vejam bem, eu quero ser claríssimo sobre isso. Não há necessariamente nenhum tipo de fraude ou de ato inidôneo. Não. É um ato perfeitamente legal, legítimo, idôneo. Mas o contratante tem seus interesses, tem seus vieses, tem um produto que ele está comprando ali. Ele pode querer ver o candidato X ou a candidata Y testada nacionalmente. É do jogo. O importante é alguém chegar e dizer isso, né? Tem que ter o grilo falante em algum momento, para dizer para as pessoas que, olha, é importante saber quem está pagando, para que isso está sendo contratado, não é? Porque o Brasil tem um ecossistema nesse sentido, Eliara, e você sabe bem disso, diferente de outros países do mundo. Não é? Aqui há essa presença muito marcante, decisiva, de empresas
do setor financeiro, principalmente, que pagam os pesquiseiros. Em outros países do mundo, é muito comum que você veja universidades fazendo esse papel, não é? Digamos, o mercado não é tão hipertrofiado. Tem menos atores do setor privado vendendo pesquisa, né? Você pode ter entidades de uma natureza que não busca o lucro, conduzindo esse tipo de levantamento. O que se tem chamado por aí de pesquisismo, na verdade, é, de um lado, né, essa hipertrofia de um segmento econômico. São muitas empresas hoje, muitas empresas, e de uma certa maneira, acho que o que está associado a isso, o segundo ponto, é que os resultados dessas pesquisas deixaram de passar por filtros jornalísticos mínimos. É absolutamente ensandecido o movimento que vai sendo feito ao longo da semana. São 3, 4, 5, 10 pesquisas divulgadas, sempre jornalismo declaratório. Então, você lê só a manchete não especifica, evidentemente, é uma manchete, então não há nenhuma especificação de como foi feito, quem pagou, não é? Qual que é a amostragem, qual foi a técnica de coleta dos dados, qual que é a série histórica. Tem um monte de pesquiseiro aparecendo agora, em 2026, que não havia até o ano passado. E a imprensa não tem hesitado para divulgar os dados dessas novas pesquisas, que vêm, sabe-se lá de onde, que vão, sabe-se lá para qual lugar. Não é? Apareceram de paraquedas e têm ganhado generoso espaço na mídia de massa no Brasil. Não é? Isso me impressiona muito, porque eu também sou curioso a respeito do assunto, eu tenho acompanhado ao longo do tempo, e acho que havia mais pudor em se divulgar um certo tipo de pesquisa. A minha sensação de que agora liberou geral, não é? Agora qualquer uma está valendo. Antes havia aquela preocupação em se operar, em se trabalhar apenas com grifes reconhecidas, que tem série histórica. Então você consegue. Datafolha é importante, tem 40 anos aí, não é? Não sei se tem isso tudo. Ibope tinha, né? Mas tem muito tempo, deve ter 30 anos. Essas grandes marcas, você sabe onde está a sede, não é? Qual que é a tradição, como é que opera. É bom você ter essa confiança, não é? Saber que tipo de dados você está consumindo no fim das contas. Mas isso mudou, Eliara. Isso mudou, eu diria, radicalmente. Hoje eu descubro um pesquiseiro novo a cada semana. Não era para ser assim.